Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dai-me glória da vontade divina na minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Advertências punitivas, especialmente para a Itália. Estava me lamentando com meu sempre amável Jesus, que nesses dias passados, apenas por uns instantes, vinha. É mais, enquanto eu advertia sua sombra, ele fugia. E o bendito Jesus me disse: Minha filha, como logo esqueces a causa pela qual nesses dias não venho tanto e fujo de ti? Não é mais que para que os castigos apertem. As coisas vão piorar cada vez mais. Ah, o homem chegou a tal perversidade que para o render não basta tocar-lhe na pele, mas parece que me quer fazer chegar a pulverizá-lo. Por isso a nação invadirá a outra e se ferirão. O sangue correrá nos países como água. Aliás, em certas nações se farão inimigos deles mesmos e se destruirão. Se matarão, farão coisas de loucos. Ah, quanto me dói o homem! Eu choro. Diante do dizer de Jesus, rompi em pranto e lhe rogava para que perdoasse a pobre Itália. Mas Jesus me respondeu: Itália, Itália. Ah, se você soubesse quanto de mal está preparando. Quantas conjuras contra a minha igreja. Não lhe basta com o sangue que está derramando em batalha, senão que está sedenta de mais sangue, e quer o sangue de meus filhos, o sangue dos sacerdotes. Se quer manchar de tais delitos em tal forma que se atrairá a vingança do céu e das demais nações. Eu fiquei aterrorizada e temendo muito, mas espero que o Senhor se aplaque. Então é muito forte, né? O Jesus lembra que a Luísa, porque ela estava lamentando porque não vinha e ele já tinha explicado para ela o motivo pelo qual ele não aparece, senão ela quer amarrar as mãos dele, né? Quer que ele aplaque, né? Que ele não derrame os castigos. Mas aí tá mostrando que não tem como, né? Que o ser humano tá chegando a tal ponto que não tem como ele não mandar o castigo, que às vezes só a própria ferir a pele deles não tá adiantando. Quase que estão pedindo a própria destruição, de tão grave que tá a situação, eles não estão tirando a chance até de receber uma correção. Isso é gravíssimo. Ao ponto de não merecer nem essa justiça ainda, essa misericórdia que é tocar uma coisa aqui e uma coisa ali. Que é um dano, mas não é um dano tão grave do que eles não terem nem a chance, né? Ser destruído, aniquilado, não ter nem mais tempo. Porque se você pegar um lugar e destruir, né? Acabou o tempo até das pessoas. Se você dá um castigo temporal, que dá um prejuízo temporal, mas elas têm tempo para se recompor, para mudar. Agora, a destruição, o aniquilamento, né? O pulverizar, como ele fala, tira até. Então, assim, para você ver que não é brincadeira, né? Ou a situação do homem. E é para Luísa ficar com ele, né? Como é para a gente estar sempre do lado de Jesus. Então, aí ele lembra ela, né? Você já esqueceu por que que eu não venho? Você já sabe o motivo, né? Pelo qual eu não venho. E ele fala, vai piorar mais ainda. Então, no tempo dela já estava feio. E agora a gente vendo hoje, né? Essas palavras do livro do céu tão reais, né? Porque aqui Jesus está falando que o homem chegou a tanto, tanto, que uma nação invadirá a outra e se ferirão. A gente vê atentados terroristas, a gente vê essa situação aí dos imigrantes, né? Que às vezes a imigração é feita de qualquer forma, né? E a gente vê que muitos terroristas invadem, estão no meio, né? Dos imigrantes e tudo, e tem toda essa realidade dos atentados que acontecem. É uma nação contra a outra, a gente vê a Rússia com a Ucrânia, e esses conflitos, né, terríveis que matam muitas pessoas, que causam uma destruição tão grande. É uma dor muito grande. E então, assim, a gente vê muitas coisas que ele fala mais ainda. Então, né, pode ser uma terceira guerra que está dizendo, né, porque está falando de várias nações se destruindo, né, várias nações. Então, a guerra mundial que envolve muitas nações, né, lutando, né. Então, é muito terrível. Aqui ele fala do próprio homem se destruindo a si mesmo, a gente também vê isso.
farão inimigos deles mesmos. A gente vê uma nação contra ela mesma, né? É igual o pessoal de Gaza, né? Os próprios terroristas se matam, né? Matam o seu povo, né? Muçulmano lá mata o seu povo por um fim, né? Ah, mas a gente tem que fazer isso porque a gente vai culpar outra nação dizendo que foi ela que fez isso. Então, assim, eles não importa se para eles fazer uma coisa, que eles precisam fazer uma coisa grande, mas um extermínio, alguma coisa assim, eles tenham que matar os deles mesmo, né? Para eles é um sacrifício que eles estão fazendo por um bem maior, como se fosse assim, entendeu? Então, planos macabros, né? Malignos, né? Imagina como deve ser uma reunião desses homens, ou de domínio, de querer entrar na igreja, invadir a igreja, que a gente também vê essa realidade, né? Que, como ele está falando aqui, quer corromper os sacerdotes, né? Porque no caso ela pede pela Itália. Aí Jesus fala que a Itália está ofendendo muito. E aí você pensa assim, é muito pior, né? Porque a Itália, né, quando é um lugar que é escolhido por Deus, onde começou ali, aí começa a igreja ali, quando é um lugar muito abençoado por Deus, assim, de desígnios, né, que Deus está investindo, se essa nação se volta, é muito pior do que aquelas que nem tem chance, né, que segue o Alá, que segue outras coisas, islamismo, a Coreia do Norte, que nem uma Bíblia pode entrar lá, lugares assim. É muito pior em um lugar muito abençoado, de privilégio, de conhecimento, de investimento de Deus, né? Como é na igreja, em Roma e tudo, né? Então, assim, essas nações abençoadas por Deus, escolhidas por um desígnio dele, tão importante, né? E que tem ali seus santuários marianos, que tem ali uma história ali muito forte mariana também, que tem muitos santos que saíram dessa nação, né? É um lugar muito privilegiado por Deus, onde saem muitos santos, né? Como tá Luísa, né? Tá Luísa lá, né? Então imagina. Então, assim, eles estão sendo muito abençoados, né? Eles estão sendo, muito investimento. Então, imagina que para eles é muito pior, igual a nação que recebeu Jesus. Jesus não ficou, não eram os pagãos, os de outros lugares é que respondeu mais. Foi os próprios judeus que foram os mais culpados do que os romanos pela rejeição de Jesus, por causa da profecia, né? Por causa do ser um povo escolhido e uma nação abençoada desde o Antigo Testamento, separada por Deus, conduzida, protegida dos inimigos, em tantas batalhas e batalhas, né? Que Deus pôs reis para cuidar, que Deus investiu para trazer o Messias. Então, é o povo da promessa, né? Então, imagina quanto eles ofendem, é muito pior do que uma nação que já nasceu de um paganismo, né? Que já vem de uma história de um paganismo, que não conhece Jesus, que não tem ainda essa bênção. Então, assim, é totalmente diferente. Então, você acha que a Itália não vai ofender mais Jesus do que outras nações? Vai, com certeza, né? Aqui é muito dado, mas será cobrado, né? Então, é muito triste, é muito triste. Então, ele fala que ele não está dizendo que a Itália é vítima aqui, ele está falando que a Itália, se você soubesse quanto de mal está preparando a própria Itália. Olha lá, quantas conjuras contra a igreja, né? Então, leis absurdas, malucas, que vão contra tudo que está pregando na palavra de Deus, que a igreja defende, né? Então, sacrilégios, e tantas coisas, perversidades, né? Que eles preparam para perverter mesmo, os sacerdotes perverterem e ficarem coniventes ao mundo, ao modernismo, né? Tantas realidades, né? Ah lá. Não lhe basta o sangue derramado nas guerras, tá vendo? Ela tá sedenta de mais sangue, que é o sangue dos filhos, o sangue dos sacerdotes. Então, para eles é a igreja, né? E você vê que na Europa em si, uma diminuição muito grande das igrejas, uma diminuição muito grande da fé. Um esfriamento muito grande na Europa, e por isso também ela sofre o castigo de estar sendo muito invadida por esses inimigos que Jesus está falando, né? É, ela tá virando a casa da mãe Joana na Europa, né? Mas ela se desconectou do sagrado, né? Ela se desconectou de Deus. Ela está mundana, né? Tanto que você vai nessas nações assim, os presidentes, né, dessas nações não quer saber de Jesus coisíssima nenhuma, nem se pode ficar falando de Jesus, né?
Então é muito triste, é uma realidade muito triste. Então, assim, às vezes a beleza da nação só tá no nome, mas ela tá manchada de sangue, ela tá manchada de delito, de deicídio, de coisas erradas contra Deus. E é isso que ele está mostrando. Ele está mostrando que ele não está feliz com as nações, ele não está feliz com o homem, que o homem está fazendo na sua liberdade, que não, entendeu? Ele está mostrando essa realidade terrível, né? Então, e que por causa desses delitos, ela se atrairá a vingança do céu e das demais nações. Então, é Deus que está permitindo tudo que está acontecendo, as invasões, né, os atos terroristas, as demais nações invadirem, né? É Deus que está permitindo, né? E está usando do próprio homem para esse instrumento de justiça, assim como ele também manda, né? Então, assim, por causa da perversidade, porque é igual Jesus fala que o motivo do mal no mundo, tem um trecho do livro do céu que ele fala isso, que é o homem ter saído, né, da ordem, de não estar na obediência, submissão, autoridade, a hierarquia, né? A hierarquia da igreja, as hierarquias que Deus colocou de presidente, governante e tudo, a hierarquia de pai, mãe, essa estrutura que Deus colocou, né, na terra, porque foi Ele que instituiu tudo isso. Então, quando o homem perdeu a submissão a Deus, ele perdeu a submissão às outras cabeças e autoridades. Então, não se respeita mais o sacerdote, não se respeita mais o Papa, não se respeita mais os bispos, não tem mais submissão à autoridade da igreja, né? A igreja para eles é uma ONG, uma coisa assim, que tem que funcionar conforme o mundo, entendeu? É uma coisa assim, né? Uma coisa mais para fins políticos para eles. A igreja tem que ser política, só interessa a igreja política, não interessa mais nada. O espiritual não importa. Então, eles vão fazendo leis, um monte de coisa para denegrir tudo que a igreja prega contra. Então, tem que ter divórcio, tem que ter usos, né, os métodos contraceptivos de todos os tipos, aborto. Tudo que está lá no magistério, tudo que está lá, eles ficam corrompendo, eles querem e não basta eles fora fazer isso, eles querem a igreja concordando com isso, eles querem os sacerdotes incentivando essas coisas, né? Então eles querem a cabeça deles, né? Então é muito triste. Então Jesus está vendo tudo isso e traz para nós essa realidade. Nós estamos vendo nas notícias, a gente vê a situação, né? Então pede a justiça, né? E por isso os castigos, né? É a consequência de tudo isso, né? E é um meio de salvação. É sempre um meio de dar oportunidade para o homem. Antes o castigo, porque se Jesus falando aqui pulverizar, se Jesus não manda mais o flagelo, você acha que quer dizer que tá bom? Não. Isso seria como deixar por conta própria, e é muito pior, né? Deixar eles se autodestruir, eles próprios se aniquilar a ponto de se explodirem. Se ele tirar a mão e falar, pode apertar uma bomba aí e acabar com tudo, entendeu? Então, enquanto tá mandando terremoto daqui, um tsunami dali, uma realidade assim, é a misericórdia dele, tá? É a justiça misericordiosa dele. Se tirar, você falar, então tá bom, eu vou deixar eles à mercê deles mesmo. O que que eles vão acontecer? Vão um comer o outro, vão se destruir, tá? É isso que vai acontecer. Então, enquanto ele ainda põe a mão, a justiça, ele ainda tá dando a chance, porque o homem, gente, isso é muito sério. O homem chegou ao ponto de não merecer a justiça, porque é isso que eu entendi do trecho. Que o homem tá chegando a um ponto que nem a justiça está merecendo, porque também tem que merecer a justiça. De certa forma, tem que ter ainda chance, né? A justiça não é ruim. A justiça é investimento de Deus, é uma correção, é uma oportunidade que Deus está dando de o homem reparar. Se não tem mais justiça, também acabou. Acabou. Entendeu? Sobra o quê? Meu Deus, não quero nem ver, né? Então, é assustador. Então, a gente tem que ver a misericórdia de Deus na justiça de Deus, né? Então, a alma na terra se forma o seu paraíso. Estava me lamentando com meu doce Jesus, porque não me amava como antes. E ele, toda bondade, me disse. Aí ela, tá vendo? Ela fica pensando, né, nas coisas. Esse aqui é o trecho depois, né? 11:135.
11:136. Aí ela falou que Jesus não ama mais ela. Não dá para entender, gente. Ele acabou de explicar para ela, sabe? Tanto problema, tá, o homem tá cheio de problema, imagina, seu esposo tá cheio de problema na cabeça. Imagina que seu esposo, né, gerencia um monte de gente problemática. O homem tá cheio de problema na cabeça. As pessoas só tá na desordem. Aí seu marido tá com a cabeça daquele jeito. Aí você fica na cabeça dele assim: você não me ama mais como antes. Nossa senhora, que esposa é essa? Entendeu? É a mesma coisa ficar como de Jesus. Ai, Jesus, o senhor não vem aqui me dar um beijo, um abraço, o senhor não tá mais me beijando, me abraçando, como antes, Senhor, me consolando. E Jesus cheio dos problemas na terra, um monte de coisa acontecendo, precisando de ajuda para trabalhar, tanta coisa para consertar, para resolver, e você não me ama, Senhor, mais, né? É umas coisas, sabe, que não tem sentido, né? Ao contrário, né? Ao contrário, é quando ele pode repousar as suas dores, muitas vezes é a forma com que ele quer amar e quer o seu amor, né? É a sua atenção, é quando ele vem te falar essas coisas e você ouve ele. E aí tá te amando, porque para alguém contar o que tá ferindo ela, que tá doendo dentro dela, ela tem que confiar naquela pessoa, ela tem que amar aquela pessoa. Você não sabe de alguém que não te ama, você não conta suas dores, né? Alguém que não te ama, que não que não vai se importar, você não vai se abrir. Você vai se abrir com alguém que você sabe que te ama, que você pode contar com ela. Então isso é muito mais sinal de amor quando ele faz esses desabafos do que você ficar se aparecendo e dando beijo, que seria como tratar ela como criança. Ai, a Heloísa, eu só posso tratar ela como uma criancinha, encher ela de beijinho, porque é tudo que ela aguenta, tadinha, né? Eu tenho que tratar ela igual um bebezinho, né? Porque ela não pode fazer nada, né? Não pode rezar, não pode reparar, nada, não pode me escutar, não tem inteligência. Só depende de mim beijar ela e tal. Não é assim. E tô tratando como na vontade de Deus, nossas penas se encontram junto com as penas de Jesus. Continuando no meu habitual estado, me senti amarga pela privação de meu amável Jesus. E me lamentava com ele de que cada privação que me fazia era uma morte que me dava. Morte cruel, pois enquanto se sente a morte, não se pode morrer. E dizia: como tem coração de me dar tantas mortes? E Jesus, vindo por uns instantes, me disse: minha filha, não te abatas. Minha humanidade, estando na terra, continha todas as vidas das criaturas. E todas estas vidas saíam de mim. Mas quantas não voltavam a mim porque morriam? Meu Deus, sabe o que vai falar? Mas quantas não voltavam a mim porque morriam e se enterravam no inferno? Jesus. Ela, eu senti a morte de cada uma, de tal forma que se rasgava minha humanidade, meu Deus. Nossa, a gente tem a ideia do que é isso, né? Às vezes a gente sofre assim, tipo assim, quando você fala um bem pra alguém, é uma vida, né? Porque você tá doando uma luz pra pessoa. É carregado de uma vida. Isso é para que forme nela a vida divina, né? Para que a vida dela receba é, aquela luz, aquela verdade, né? Que vai trazer vida para ela. E se ela tiver o ato correto diante daquilo que você ilumina a pessoa, a, então aquilo tá voltando, né? Ela tá recebendo aquilo e vai estar fazendo o que é correto, né? Então aquele ato ali não é morto, né? Então, então aquela luz, né? Foi aceita, né? Vai trazer vida, vai trazer bem. Vida, porque aí o ato que ela vai ter vai ser correto, né? Mas quando você dá uma luz para alguém, né? Deus fala através de você, te usa, e aquela pessoa não obedece, não ouve, não nem acredita, né? Que aquilo é um bem, rejeita. Você sofre ver a rejeição, porque você viu que aquela luz ia gerar na vida dela, o bem que ia fazer se ela ouvisse, né? O bem que ia ser gerado na alma dela, mas ela rejeitou.
E você sofre por ver a grande perda que ela está fazendo. Isso já é horrível, é um sofrimento gigante, porque cada palavra de Deus contém vida, né? E traz vida para a alma, luz. E aí você sente a morte daquele bem, que a pessoa poderia estar fazendo bem, mas ela deixa passar, né? Então você sente a morte daquele bem na criatura. E é horrível, uma dor imensa. Imagina Jesus vendo isso em cada criatura, contínuas mortes, né? Porque toda a vida de Jesus foi para nos dar vida, vida divina, né? A vida dele para alimentar a vida divina em nós. E encher a gente de atos que são frutos dessa vida divina. Então, são atos bons de vida, que geram vida ao nosso redor, né? Só coisas boas. E ele vendo aquilo voltando, porque a criatura não aceita, não corresponde, ela faz o contrário, então aquilo voltando o contrário. Morte, morte, morte. Então, e ele sentindo essa perda nele, porque não é uma imaginação, ele sentindo, porque não tem como, a gente está enxertado no corpo dele, não tem como ele não sentir a dor dos membros, né? O que é a morte de um membro? É por isso que ele falou, que ele explicou, né? Que quando foi rasgado na flagelação e aqueles pedaços de carne que era que saía, eram as almas daqueles que se condenavam. Então tirou dele, tirou da carne dele, então dói na carne dele, tá tirando, tá rasgando ele, tá rasgando a humanidade dele. Então dói nele, não é uma coisa que é uma coisa que dói na pessoa, entendeu? Porque é carne da carne. O relacionamento que nós temos, o grau em que nós estamos unidos a Jesus é de sermos uma só carne com Ele. Entende? Então tá tirando dele. Então dói nele. Tá rasgando ele. Tá ferindo ele. É muito difícil. Meu Deus do céu. Então, estas mortes foram a dor mais dolorosa e cruel de toda a minha vida. Quando eu ouvi o relato do Judas, eu passei mal, né? Porque é muito forte. Porque você vai acompanhando a véu torta e você acaba amando a pessoa, sabe? Igual Jesus. Você acaba querendo. Se converta, ouve Jesus, faz diferente, ouve o que tá dizendo. E você vê, né? Com tantas graças que a pessoa rejeitou a vida toda. Que tava ali junto com Jesus, né? E você, assim, cria um vínculo com aquela pessoa, né? Parece que você tá lá mesmo, né? E você quer que ela se converta. E dói demais. Dói demais. A dor do Judas dói na gente. Porque Deus manda a dor dele pra nós, né? A gente toma as dores dele também em nós. Então, aí como ele faz a gente sentir isso? Quando a gente também sofre com os nossos. Com alguém que a gente iluminou, que Deus iluminou através de nós e a pessoa não quis ouvir. A gente vê, meu Deus, que perda de tempo, meu Deus, que triste. Você sente assim um rasgo, né? Você sente uma dor enorme. Então, quando eu ouvi o relato do Judas, meu Deus, foi assim, imagina se isso não é só ali com Judas, isso se repetindo, repetindo, repetindo com tantas almas que não aceita a vida eterna, que não aceita a salvação, que não aceita Jesus, que não aceita o que ele fez, que se condena, que se corta. É doloroso. Meu Deus do céu. Então, quando Jesus falou, se possível, afasta de mim esse cálice, é por causa dessa dor aqui. Porque de perder alguém, né? Porque ele viu aqueles. Foi mostrada para ele uma visão consoladora daquelas almas que iriam, através da redenção. Foi mostrado os santos, né? Foi mostrado todas as almas que se arrependeriam, que iam receber os méritos da paixão de Cristo, que seriam lavadas no sangue, mas também aquelas que não iam querer ter parte com ele. Os condenados, todas as espécies de condenados, de todos os tipos de pecado, de todo tipo de rejeição. Então, essa foi a dor mais sangrenta de Jesus
Não foi não foi a coroa de espinho, a chaga nas mãos, nos pés, mas foi essa realidade de ter que perder um daqueles que estava salvando. Não porque ele não tinha poder para isso, mas na liberdade da criatura ela não quis, né? E Deus nunca faz a violência, a pessoa tem liberdade. E na liberdade dessas criaturas, elas não iriam corresponder. E ele viu todos, do primeiro ao último homem, que não corresponderia. E é uma dor tremenda. Entende? Porque ele ama. Todo o sentimento que tem por nós é amor. Não vem outra coisa dele. Não tem nele ódio, não tem isso. É amor. Entende? Então ele fala que a pena do amor foi a pena mais cruel. Então é uma coisa assim, sabe? Quando eu ouvi o relato do Judas, eu fiquei pensando em todos os condenados, né? Que dor, que dor. Minha filha, não queres tomar parte nas minhas mágoas? Não queres você também ouvir, ficar sabendo, dar atenção, tomar para você, né? Mesmo, tomar mesmo, né? Tomar parte com a sua vida também no que você viver, é tomar parte. A morte que sente por minha privação não é outra coisa que uma sombra. É sombra, hein? Ele disse sombra. Sombra das penas da morte que senti pela perda das almas. Então, o motivo da privação da Luísa representa também esse sofrimento de Jesus. Então, como que ela toma parte? Não vendo ela sofrendo. Ai, Jesus não vem, tá me prejudicando. Ai, eu queria ele. Ai, estou aqui sofrendo. Ela vendo ela sofrendo e pensando nela sofrendo. Aí não aproveita nada. Mas ela entender que esse sofrimento tem a ver com Jesus, não com ela. E aí, então, ela se une a ele e aceita e fala: Amém, Senhor, então eu ofereço. Obrigada por me dar a participação das suas penas e eu quero me unir a ti também, e né? Eu aceito passar por isso e ofereço, Senhor. Então, ela tem que fazer parte, ela tem que mudar a chave da cabeça dela, não olhar para ela sofrendo sozinha, senão não tem proveito nenhum. Isso também é com a gente. Se a gente passa por algo, mas fica vendo só a gente vai querer tirar satisfação com os outros, a gente vai querer se defender, a gente vai querer resolver para nós, pro nosso lado. A gente vai ficar ali magoado, a gente vai ficar ali deprimido, pensando em nós, pensando naquela situação, vendo nós sofrendo, prejudicado e pensando na nossa pessoa. Isso não vai reparar Jesus. É muito sério. Então, se vem um pensamento ruim, por exemplo, na sua mente, você não pode tomar para si. Ah, mas veio um pensamento ruim quando eu estava na missa. Aí eu fiquei me sentindo mal. Aí você tá se sentindo, você tá se vendo, sofrendo aquilo ali. Você tem que entender que tem um para quê ali. Que Jesus quer te participar de alguma pena, alguma dor que ele quer informar para você com aquele pensamento. Na cabeça dele passou os pensamentos das criaturas, ele tá te compartilhando um. Ele tá te mostrando o coração das pessoas, ele tá te mostrando a intenção das pessoas, ele tá fazendo você sentir o que ele tá sentindo. Então você tem que pensar nele. O que Jesus está me falando com isso? E se unir a ele. Conhecer a intimidade dele, a vida íntima dele, os sofrimentos interiores dele, para que você entenda os seus próprios. E aí se unir a Jesus. Não pensar em si, porque senão você rejeita. E na divina vontade você não pode rejeitar absolutamente nada. Até no sonho Deus te usa. Até no sonho ele compartilha as penas com você, até no sonho. Você não pode rejeitar nada. Os desprezos, as contrariedades, né? As oposições, todas as realidades que você viver, Deus está compartilhando, ele tem algo para falar e você precisa refletir, meditar. Na vida de Jesus você encontra a resposta, você encontra ali, é onde você tem que ligar os pontos, sabe? Que você mesmo tem que ligar. Você mesmo.
né? Se você não se dispor a pensar nisso, não é ele que vai te falar. Você tem que ter essa interesse, né? Interesse, atenção. Então, a privação da Luísa não é uma coisa exclusiva para ela, dela, que Jesus inventou para ela, porque é uma coisa que é só entre eu e você, Luísa, não. Tem conexão com Jesus. Então, a gente tem que olhar, a gente não existe mais. Só Jesus. Então, a morte que sente por minha privação não é outra coisa que uma sombra das penas da morte que senti pela perda das almas. Por isso, me dê a sua pena para adoçar. Então, você tem que oferecer. Não adianta você não ter consciência. Você tem que dar para Jesus essa pena. Dar mesmo com seu consentimento, com seu entendimento, com a sua concordância. Não ficar chorando pensando em você, mas você doar isso, você entender que não é seu isso. Ele está compartilhando algo para que juntos sirva para alguma coisa em prol da humanidade. Então não é para ficar em você. Se você tomar para você, você está roubando as próprias penas que está compartilhando para você. E não vai, e se você ficar lá se retorcendo lá, não vai adiantar nada, não vai dar os efeitos que precisam dar, né? Por isso tem que ter o nosso consentimento, mas a nossa consciência, ele quer a nossa consciência nos atos, senão não tem reparação. Por isso me dê sua pena para adoçar as tantas mortes cruéis que sofreu minha humanidade. Então você aceitar e você na hora é Jesus. Jesus é Jesus. É Jesus. Não ficar, sou eu. Ai, meu Deus, vou me confessar. Ai. Aí você vai estar indo contra as verdades do livro do céu, que quem está na vontade de Deus não peca. Aí você vai lá pro padre e vai confessar o quê? Que fez a vontade de Deus? Você vai confessar o pensamento que Jesus te deu foi pecado? Que Jesus pecou dentro de você? É perigoso. Esta pena faça correr em minha vontade. Tá vendo? Você tem que oferecer, tem que ter o ato de ofertar. E aí encontrará a minha. Aí você vai encontrar o sentido, né? Porque Jesus também passou por isso. E unindo-se juntos, aí você vai, Jesus passou por isso também, entendi. E unindo-se juntas, correrão para o bem de todos, porque o que Jesus passava, ele não oferecia ao Pai pelo bem de todos. Então você vai estar vivendo a vida íntima de Jesus em você, né? Especialmente por aqueles que estão prestes a cair no abismo. Então, esse tipo de pena vai servir justamente para esses que estão prestes a cair no abismo, que pode ser converter em coisas de apontamento, uma luz que vai vir, né? Alguém que vai falar com eles, uma intervenção divina, que Deus vai poder dar essa graça para essas almas, né? Se a tiveres só para ti, ela pensando em você, que você que está sofrendo aquilo, já era lá. Nuvens se formarão entre mim e tu, porque Jesus não vai conseguir esse encontro que está falando no trecho de cima, né? Ele não vai conseguir em você, ele vai ver uma barreira, né? Você vai estar se sentindo culpada. Ai, por que que eu tô com esse pensamento ruim? Será que eu não tô na vontade de Deus? Né? E aí você vai ficar, ai, vai pra lá, pensamento. Deixa eu fazer alguma coisa pra distrair minha cabeça. Aí, olha que situação horrorosa. E a corrente do meu querer ficará quebrada entre ti e eu. Olha que tristeza. Às vezes, quando a gente não entende, ele completa, né? Porque ele fala do estado de. É, como que fala? Que a pessoa tá no intermitente, né? Intermitente? Do empréstimo que fala, né? Então, assim, de vez em quando ela faz a vontade de Deus e às vezes não. Às vezes tem essa quebra e ele completa por causa da. Porque ela ainda não tem esse entendimento, porque ela tá informação. Mas depois que chegou a informação para você, acabou. Você ficou sabendo, Deus deu a luz para você. Olha, quando vier qualquer pensamento, não rejeita, porque tudo que acontece é a vontade de Deus e tem um para que ele não pode pensar em si mesmo. Aí, na divina vontade é doçura e amargura. Não é só doçura, não.
Então, aí você já tem uma informação. Te aconteceu a situação, você não entendeu direito, achou que ficou mal, achou que tinha que expulsar aquilo, aquele pensamento, aí alguém te explicou que não, que é Jesus. Aí você já sabe. Aí é caminhar para frente, é andar mais, né? Não pode ter de novo isso. Jesus completa porque você ainda só supre por causa da nossa ignorância. Mas depois você não tá mais ignorante. Ele vai te querer mais atento, ele tá te dando entendimento justamente porque é a hora de falar, acabou, acabou essa ignorância aí. Deixei chegar você até essa luz, para que não aconteça de novo. Para que eu não venha até você e não seja surpreendido de novo por essas nuvens, tá? Então as tuas dores não encontrarão as minhas, tá vendo? Você não vai fazer o caminho, né? Pavimento lá que tá sendo falado. E não poderás espalhar-te para o bem de todos. E sentirás todo o peso da tua pena, culpa, tristeza, amargura, né? Em troca, se tudo o que possa sofrer, pensas como fazê-lo correr no meu querer, o que Deus quer com isso? Qual o ato que Ele quer de mim com essa situação? Ah, é para me ofertar? Ah, é para esse propósito que Ele me fez sofrer isso? Ah, é. Aí Ele vai te explicar, você vai refletir, né? Conversar com Jesus. Ele vai falar, filho, eu também sofri isso. Rejeição, também. Filho, eu sofri isso também. Então, aí você vai tomar consciência, né? Amém, fiat, assim seja feita a tua vontade. Para ti não haverá nuvens, e as mesmas penas te levarão luz. Você vai ver só o bem daquilo, né? E abrirão novas correntes de união. Então Deus mais ainda vai querer se unir a você. Mais vai crescer a vida divina. Mais ela vai ter extensão na sua alma, né? Então mais abrirão novas correntes de união, de amor e de graça. Amém?